Olá, esse é o Carreiras e Negócios, seu programa que fala sobre empreendedorismo, educação corporativa. Empreendedores de todo o Brasil têm nos acompanhado e eu estou aqui ao lado de uma figura ilustre, professor, trabalha no ramo de educação há muito tempo, empreendedor, empresário, mas eu não vou falar muito não, eu vou deixar ele se apresentar, eu só preciso falar que o nome dele é Márcio Serbella. É isso? É isso. Professor, com a palavra, se apresenta, prazer ter o senhor aqui conosco. Obrigado, Marcos. É um prazer estar com vocês. Esse tema, carreiras e negócios, é algo que a gente sabe que influencia e tem o poder de ajudar pessoas, de movimentar o mundo, né, Marcos? Então, conforme o Marcos falou, eu sou Márcio Serbella, eu sou diretor de sorrisos da EMECF, Educação Empreendedora. Entre outras coisas, eu sou consultor e instrutor, palestrante do Sebrae e outras entidades. Não gosto muito de falar das formações, mas sou psicopedagogo, especialista em empreendedorismo e inovação, pedagogo, e venho da área técnica, né? Mas isso a gente fala depois. Você vê, é só para... É porque a humildade tem que prevalecer, mas eu acho que é fundamental falar um pouco da formação e da expertise, porque isso faz com que a audiência também possa, né? É o motivo pelo qual a gente fala na neurociência, a pessoa precisa ou deve ouvir a outra. Então, eu acho fundamental, mas eu não tenho dúvida. O senhor falou alguma coisa já aí, Márcio? Você falou sobre diretor de sorriso, a gente vai entrar já nisso aí, mas fala um pouquinho pra gente, pra nossa audiência, como é que começou essa coisa de trabalhar com carreira, com negócio, de empreender? Sempre foi assim? A sua formação tradicional, você tinha alguém na família que impulsionou? Fala um pouco sobre isso. Marcos, assim, eu estava te falando que essa história seria longa, né? Sim, a gente sabe, temos poucos minutos, mas vamos tentar reduzir. Mas eu preciso ir no passado, sim, né? Eu hoje tenho 53 anos, se tem uma característica que eu gosto de falar, talvez o meu maior ganho em todo esse tempo, é que quando eu me apresento, o que eu mais falo é que eu posso dizer, tenho a satisfação de dizer que eu me sinto uma pessoa absolutamente feliz. Eu sou casado há 30 anos com a mesma esposa, eu tenho 3 filhos, uma filha já de 28, que é minha sócia, tenho uma filha de 24, que é minha sócia. Caramba. Um garotão de 15 anos, que já também é meu sócio, né, em algumas atividades, então... E aí eu tenho que voltar no passado um pouquinho. Esse voltar no passado é porque eu comecei a empreender com 13 para 14 anos de idade. Caramba, como é isso? Como é isso? Eu gostava muito de eletrônica, né? E aí eu tinha um primo, a gente estudava na mesma escola, Colégio de Aplicação da UERJ, no Rio de Janeiro. Excelente. Né? E aí ele gostava muito de som, de música, e eu de eletrônica, né? Então... naquela época tinha umas discotecas, né? E eu descobri que eu conseguia fazer algumas coisas. Não entendia muita coisa. Eu comprava umas revistinhas que existiam na época, e aí eu descobri e consegui fazer uma luz psicodélica. Hoje em dia acontece sozinho, né? Mas naquela época natural, hoje é natural. Era uma coisa louca. Então eu fiz umas luzes, montei umas caixas com luz e tal. Levei um ano para construir a primeira luz estroboscópica, mas consegui. E aí a gente montou uma equipe de som. Né? E começou a vender isso. Logo em seguida, aí comecei a fazer alarme para carro, depois aprendi um pouco mais, fiz alguns cursos de eletrônica no próprio colégio de aplicação. Naquela época tinha profissionalização, né? Então eu fiz o profissionalizante de eletrônica. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Márcio. Para você que nasceu depois do ano 2000 aí, talvez isso seja nada, né? Mas isso ele fazia. Mas antes, lá para trás, era uma coisa extremamente difícil e rara, porque isso já mostrava contínuo aí. Mas conclui, aí tinha lá no Colégio de Aplicação a formação. E aí em seguida eu comecei a trabalhar com radioamadorismo, consertando equipamento. Bom, e assim foi. Desenvolvemos, eu e esse meu primo, ele continuou comigo mais adiante, a gente parou com a equipe de som, a gente fez negócios de alarme para carro. Fundamental. Fizemos algumas coisas lá e assim foi. E aí eu continuei estudando, fiz faculdade, estava fazendo faculdade de engenharia. Bom, e aí a coisa foi andando, eu trabalhei durante muitos anos com tecnologia, com TI, né, tecnologia da informação. Comecei numa empresa chamada Fininvest,
que foi forte durante muito tempo, trabalhando na área de teleprocessamento. Vi essa coisa, eu posso dizer que eu vi a internet aparecer. Nascer, aparecer pra cá. Aparecer. Eu não vou nem falar do que precedeu, porque o pessoal vai achar esse cara tá falando umas coisas muito loucas. Mas tinha umas coisas chamadas BBS. Não vão entender nada, né? Pois é. Mas como é que foi então essa disruptura? Como é que você entrou realmente no empreendedorismo? Conta pra gente. Bom, então aconteceu que eu estava na Fininvest e saí e montei a primeira empresa, né, com um rapaz que trabalhou comigo lá na Fininvest, e a gente montou uma empresa de equipamentos para eletromedicina. Eita! Então a gente desenvolveu o cauterizador para pequenas cirurgias, né? Sim. Faz o fechamento. Né? Depois a gente acabou tendo apoio de algumas pessoas que gostaram do nosso trabalho, e aí a gente caiu para a parte de oftalmologia, porque na área de oftalmologia o cauterizador também era muito utilizado, e aí a gente fez outra coisa que hoje o pessoal vai achar que é loucura, optotipo luminoso, né? Que na verdade é aquele equipamento que se usa para verificar a acuidade visual, e os primeiros com controle remoto a gente montou e tal. Hoje em dia é tudo sucata. E durou quanto tempo essa jornada? Bom, aí a mesma empresa se chamava FESC Tecnologia Eletrônica, a mesma empresa, a gente surgiu a oportunidade, eu desfiz sociedade com esse sócio, entraram novos sócios. Quantos sócios nessa jornada você calcula que teve só com essa empresa aí? Só 2? Só teve uma troca de sócio? Bom, eu tive um sócio a primeira vez, depois eram 5 sócios. 5 sócios. Na segunda oportunidade. Me diz aí uma coisa, a gente aproveitar já esse link aí, que você possa dizer para a audiência, talvez a maior dificuldade em uma sociedade que o empreendedor pode encontrar. A maior dificuldade que o empreendedor pode encontrar numa sociedade é a vaidade, orgulho e vaidade. É o que faz uma sociedade se destruir. Na verdade, as pessoas se preocupam muito com uma coisa, que é ter razão. E quando as pessoas querem ter razão, elas deixam de ter sucesso. Ó, você que está aí, grava isso aí, ó. Quando as pessoas querem ter razão, elas deixam de ter sucesso. Eu descobri e aprendi apanhando que ou você tem razão, e aí razão que eu estou falando é a minha opinião. Eu não estou falando de estar verdade certo. Absoluta. Exatamente, verdade. A minha opinião, o que eu quero que seja, né? Sim. Então, não é o que é razoável. Bem relacionado com o orgulho e com a vaidade, tá? Então, ou eu tenho razão ou eu tenho sucesso. Muito difícil ter as duas coisas. Então, por quê? Porque nós seres humanos, nós erramos. Nós temos situações que o nosso caminho é o melhor, mas existem situações que aquele caminho que a gente acredita que é o melhor, não é o melhor. É verdade. Então, e eu descobri uma coisa na faculdade, porque eu me envolvi com a parte política na faculdade, fui diretor acadêmico, né? Essa coisa toda. E eu descobri o seguinte, que o mais difícil é você defender a ideia do outro, ou seja, aquela ideia que não é a sua ideia. E quando você tem uma sociedade e que o grupo decide uma coisa que você não está de acordo, naquele momento, esquece não estar de acordo. Naquele momento, dali para frente, você assume o que os outros queriam e defende como se fosse a sua ideia. Toma para si. Toma para si. Aí dá certo. A sociedade, quando ela tem esse grau de maturidade, ela funciona. O problema é que é muito difícil a sociedade chegar em todos os participantes terem esse mesmo grau de maturidade. Há pouco tempo atrás eu fiz um trabalho de consultoria para 2 senhoras que montaram um salão de beleza, e um belo dia elas estavam quase se matando. Acredito. Tem gente aí que vai se identificar com isso. Elas estavam quase se matando. E aí eu falei, uma delas, eu virei e falei assim, vocês já viram um jogo, vocês gostam de basquete? Uma delas, não, eu gosto de basquete. Você já viu um jogo de basquete? Já vi um jogo de basquete. Você já viu o que acontece no jogo de basquete quando tem uma bola dividida? Né? Quando tem uma bola dividida, para quem não sabe, no jogo de basquete, acontece o seguinte, tem uma setinha na mesa apontando para um dos dois lados. E aí, meu irmão, são 2 sócios, número par de sócios, 2 sócios, 4 sócios, 6 sócios, 3 para um lado, 3 para o outro, um para um lado, outro para o outro. Bota uma setinha, cada vez um vai ter a prioridade. O grupo de cá tem a prioridade nesse momento, o grupo de lá tem no outro momento. E vai funcionar.
desde que todos tenham um compromisso de a bola foi pro lado de lá, vamos todo mundo jogar com aquele time. Então estabelecer um acordo prévio, né? Exatamente. É uma coisa que eu falo muito, em qualquer negócio, em qualquer empresa, isso aí vale na carreira e vale Para o negócio. Para negócio. Regra do jogo clara. Regra do jogo clara. Negócio, a carreira é um jogo. É verdade. Um jogo, regra do jogo tem que ser E a clara. regra do jogo clara. Quando eu vou obter um emprego, vou participar de uma empresa, eu tenho que saber exatamente aquilo que eu vou fazer. Perfeito. Por que a gente vê as empresas reclamarem tanto dos seus funcionários? Porque a culpa não é dos funcionários. Da empresa que não estabelece regra do jogo clara Perfeito. para os funcionários. Que aí, para quem é do mundo corporativo, vai traduzir em cultura organizacional, Exatamente, clima, princípio, né? valores, missão, visão e etc. É isso que o Márcio está falando. Agora, não toma lá na casa sem pensar. Fala aí. Indica ou não indica a sociedade nos dias atuais? Sem pensar é difícil. Sem pensar não pode, né? Somos um ser pensante, fica difícil. Sem pensar... Você vai dizer que tem variáveis, né? Mas eu tem vou variáveis. responder. Vou assumir o risco de responder. Indico. Indica. Ó, então, ele está dizendo o seguinte, que apesar dos contras, vale a pena ainda acreditar na capacidade do ser humano. Não é isso ou não? Mas pode explicar. É isso, não. É assim, eu não vou dizer para vocês. Eu sofri muito com algumas sociedades. Mas alguns dos meus primeiros sócios são meus grandes amigos hoje. Acredito. Então, assim, um deles é o meu primo, né? Que eu falei que foi meu primeiro grande sócio. E é uma pessoa... A gente, há bem pouco tempo atrás, já estávamos estudando a possibilidade de um negócio juntos. Bacana. Então, estamos sempre pensando em novas iniciativas e estratégias juntos. E várias outras pessoas que eu poderia citar aqui, mas não vem ao caso. Então, eu indico sociedade e vou te explicar por quê. Porque sozinho nós somos pobres. É verdade. Sozinho nós somos pobres. Sozinho nós somos pobres. Quando nós temos uma equipe, a equipe, ela faz o negócio ter um valor porque as pessoas são diferentes. Então, se eu monto uma sociedade pensando no que cada um tem de melhor, no que cada um tem de muito bom... Você sabe que hoje esse é um ponto fundamental, você ter abordado isso aí, que as startups hoje, né, a grande maioria, na verdade, são sociedades. É um modelo que se fala muito startup, e são compostas de sócios, né? E a forma que você analisa uma startup, se ela vai ter o apoio, se ela vai ter o financiamento, se ela vai ter o investidor ou não, é a equipe. E aí o objetivo, na verdade, como uma premissa da startup é que as pessoas se juntam nas sociedades olhando os valores que o outro tem e que ela não tem, que é mais ou menos o que você está dizendo aí. Então, geralmente é na área de tecnologia, então alguém tem muito mais o business, mais a gestão, e ele busca um sócio na área de tecnologia, e busca um outro sócio na área de humanas. Então as sociedades vão estabelecendo de acordo com aquilo que o idealizador não tem e ele precisa encontrar no outro. Esse é o princípio. Isso aí, olhar para o que o outro tem de bom, vai potencializando a empresa e aí a chance de ter êxito. Então a cultura, eu acho, hoje em dia mudou um pouquinho. Mudou, né? Eu acredito que com essa ascensão das startups, esse conceito de sociedade que converge, então mudou um pouquinho. Vale realmente a pena você acreditar que é possível. Se você quiser um negócio que você sobreviva dele, ótimo, fique sozinho. Mas se você quiser um negócio que você efetivamente quer que seja um negócio de sucesso, que te leve adiante, que faça você crescer, que faça muitas pessoas crescerem, não dá para fazer isso sozinho. Sozinho nós somos pobres. Márcio Cervela, grava essa frase aí do Márcio, sozinho nós somos pobres. E aí, vamos lá. Essa saiu hoje, viu? Saiu agora, mas é assim, agora, isso é excelente aqui, direto para Carreiras de Negócio, você que está na nossa audiência aí, você não pode deixar de acompanhar, sensacional. E aí, empreendeu, teve essa primeira empresa, como é que foi a sequência aí? Bom, aí começaram as quedas, né? Quedas. Então o empreendedor tem queda. Empreendedor tem queda. E não é só uma não, né? Porque, não é só uma não. Né? Então, essa empresa funcionou muito bem durante alguns anos, né? A gente fez muita coisa bacana, viajamos o Brasil, participamos de congresso, e aí, eu esqueci de falar que a gente mudou de ramo, a gente saiu da eletromedicina, foi para a informática, que era a minha praia inicial, e aí a coisa funcionou muito bem, e em um dado momento a gente resolveu aproveitar uma grande oportunidade, o pote de ouro, né? A gente viu o pote de ouro no final do arco-íris,
com uma copiadora eletrônica. Era um pouco fora do nosso ramo, a gente não entendia muito e a gente assumiu, a gente tinha uma empresa, já tinham passado mais de 100 funcionários pela nossa empresa e a gente vislumbrou a possibilidade de ser representante do Brasil de uma copiadora na época, que era a primeira copiadora colorida, que fazia todos os tamanhos, que era a Triunfo Mita, né? Japonesa, e nós topamos essa brincadeira. Mas aí é o segmento de informática, mas tem muito a ver com a representação, a questão da venda, etc. Não tinha nada a ver com informática, não é a nossa praia. Então, assim, a gente fez isso sem estudo nenhum prévio, a gente assumiu essa responsabilidade, a gente investiu. Porque era uma grande oportunidade. A gente investiu tudo que a gente tinha. E qual foi o resultado? O resultado da empresa fechou. Quebrou, fechou. Olha, você que já passou por isso, a empresa fechou. Você que não passou pode passar. Agora vamos extrair aí, a gente Saímos pode... com alguma dívida, mas... Podemos extrair um ensinamento. Eu voltei para o mercado de trabalho durante um tempinho. Voltou para o mercado formal. O mercado formal durante um pequeno para dar aquela respirada, se reestruturar. Isso aí, Márcio, eu acho que muitos empreendedores que estão assistindo estão se identificando também, porque isso é muito natural. Hoje a pessoa, ela consegue conciliar, começa no mercado formal e vai conciliando um pouquinho no empreendedorismo, daqui a pouco ele larga o mercado formal, vai para o empreendedorismo. Muitos quebraram aí, se veem obrigados a voltar para cá para pagar a dívida daqui, enfim. É essa oscilação. Mas você disse uma coisa aí que eu queria frisar, para que a gente pudesse trabalhar a questão do ensino, é que vocês perceberam no final do arco-íris um pote de ouro. Ou seja, uma grande oportunidade. Isso significa... Uma grande ilusão. Que nem toda oportunidade ou grande porta é para a gente aproveitar. A oportunidade ela precisa. Qualquer oportunidade a gente precisa estar pronto para ela. E ela tem que estar de acordo com a gente. Quando ela aparece, e se aparecer como pote de ouro, não estou dizendo para ninguém não ir. Não ir. Pote de ouro, vá, mas estude, verifique, né? Veja se esse é realmente seu caminho, se você na sua equipe tem expertise suficiente para lidar com aquilo. Já diz a máxima que sucesso é quando a oportunidade encontra com a preparação, né? Exatamente. E foi isso que você mais ou menos está dizendo. Não houve análise, não mensuraram riscos, só viram a oportunidade pela oportunidade. E assim, eu nunca caí por causa da crise. Qualquer crise sempre me fez ir para cima. Toda vez que eu caí, o que nós caímos, o que a empresa caiu, foi por conta dos administradores. Minha conta. Gestão. Nossa conta. Então, e a partir do momento que eu passei a assumir essa responsabilidade, eu deixei de cair. Porque enquanto a gente encontra o culpado... Sim, enquanto a gente tem alguém para terceirizar... A gente cai muitas vezes. Vai ter sempre uma desculpa e um motivo. Não deu certo porque isso. Não deu certo porque aquilo. Não deu certo porque você não deu o seu máximo. Não deu certo porque você não foi atrás. Não deu certo porque você não quis que desse certo. Não deu certo porque você preferiu outra coisa. Quando a gente assume e entende isso, a chance de você dar certo é muito maior. Então fica um ensinamento para a questão da gestão, né? Você que está começando a empreender ou tem o propósito de empreender, tem um livro que eu quero lançar, quero escrever, eu acredito que iniciando, que é O Seu Negócio Não É um Negócio. E eu quero falar exatamente sobre gestão e sobre pessoas, que eu acho que é isso, gestão de processos, pessoas e produtos ou serviços, eu acho que tudo envolve gestão. E aí você é um exemplo disso, você vai avançar na tua história, mas nesse fato que você narrou, você diz, olha, duas coisas aqui. Primeiro é que não houve gestão e segundo que eu não posso terceirizar a responsabilidade. A culpa foi 100% minha. Tem um vídeo que eu coloquei no canal aí, você deve estar assistindo, Carreiras de Negócio, nosso canal, nossa página, que fala, são antagônicos, diz possibilidade versus oportunidade. Não é isso? Acho que isso dá pano para manga, a gente pode fazer um dia uma live, ou um podcast, ou um vídeo, enfim, só sobre esse assunto. E aí quebrou, foi para o mercado formal e depois? Retornei. Em 1993 eu abri uma empresa chamada EMEC Informática. Hoje, EMEC, Educação Empreendedora, ela continua até hoje. Mas você fez, aí você transicionou, abriu uma empresa, os anos avançaram. E como é que foi essa transição então para a educação empreendedora? Então, deixa eu te falar. 93 até 2009, essa empresa, eu segui, eu acho que eu posso falar isso por ter sofrido e vivido na pele. Nesse período eu tinha assumido que eu não teria sócio. Meu sócio era meu pai, né? Meu sócio era meu pai, já falecido hoje, e
pelos sofrimentos que a gente tinha tido no passado e tal. E eu preciso contar uma historinha. Sim, vai lá. Preciso contar uma historinha. Eu, durante esse período de 2003, de 93 até 2009, eu vivi sob um estigma de um lema que eu fiz pra mim, que é passarinho que está na lama não canta. Caramba! Por que passarinho que está na lama? Alguém me contou essa história, eu gostei dela e eu assumi isso pra mim. Então, que o passarinho estava lá, o passarinho caiu na lama, estava lá tentando se safar da lama, machucadinho e tudo, e aí cantou e veio um gavião e comeu o passarinho. Então o passarinho que está na lama não canta. E isso me travou. Isso me travou durante praticamente 20 anos. Eu não cresci, eu sobrevivi, por isso eu falei para você. Quer ter um negócio para sobreviver? Fique sozinho. E eu sobrevivi durante esse período. 2009 eu falei, chega desse negócio, eu tenho que me livrar disso. E aí surgiram algumas oportunidades, eu comecei a falar de empreendedorismo, eu participei de alguns treinamentos, inclusive em Empretec do Sebrae, algumas coisas começaram a acontecer, modificar a minha cabeça. Eu fui convidado para fazer um projeto junto ao Pacto Social no Rio de Janeiro, nas comunidades, Manguinhos, Borel, falando sobre empreendedorismo, conheci pessoas incríveis, fantásticas. E descobri que se eu quisesse inspirar pessoas, eu precisava, meu irmão, e aí eu mudei o ditado. Posso falar como é que ficou? Claro, vai lá. Se você tá na lama, passarinho que tá na lama, sai da lama e canta, meu irmão! Sai da lama e canta, isso aí não se acomoda. Não é pra cantar na lama, não! Sai da lama primeiro, mas sai da lama! Quer dizer, você tinha adquirido meio que inconscientemente uma crença, né? Exatamente. Que te limitava. Uma crença limitante, né? Que nós conhecemos hoje. Aí você foi avançando, quer dizer, na verdade decidiu, você que está nos assistindo, nos ouvindo, eu não sei, na verdade podem tirar tudo de você, mas eu sempre digo, mas que a capacidade de decidir sempre será sua. Sim. Então, às vezes a gente não decide ou decide errado porque o ônus da decisão a gente não quer agregar, não quer garear, não quer terceirizar. Mas a capacidade de decidir, a gente às vezes não tem as melhores escolhas, as possibilidades, não sei os cenários, mas a gente tem sim o direito e o dever de decidir. E isso ninguém pode tirar. E aí você decidiu quebrar isso, foi estudar, foi se envolver, foi respirar e decidiu sair da lama para cantar. Exatamente. E aí cantou. E aí a gente vem cantando, né? Realizando alguns sonhos, conquistando coisas que a gente não imaginava. E aí foi esse período que então, obviamente, você transicionou a empresa para a questão da educação empreendedora? Você... Não, aos poucos isso foi acontecendo. A gente migrou, eu trabalhei durante muito tempo com a parte de suporte técnico físico mesmo, porque eu vinha dessa área. Depois eu migrei para a parte de desenvolvimento de software. Atuei com uma empresa aqui da região de Itaboraí, a Mambrinho, durante muito tempo. Desenvolvi o sistema deles, né? E de várias outras empresas. Então você tem esse conhecimento de montar software? Sim, hoje aplicativos e tal, mas eu gosto mesmo de pessoas. Sim. Deixar claro, eu gosto mesmo de gente. Entendeu? E TI é uma grande ferramenta, né? Sim, então, a gente tem que usar como ferramenta. Excelente. E usar bem as ferramentas. As ferramentas estão aí pra gente usar bem, né? Nós aprendemos isso enquanto coach, né? Sim, também. Que o Márcio também é coach, tá, gente? Então, é isso. E aí, eu desenvolvendo software, eu precisei conhecer as empresas. Todo o processo de funcionamento de várias empresas diferentes. Com empresas que tinham organização e método, empresas que não tinham, empresas que eram totalmente desorganizadas e queriam informatizar a bagunça. Então eu vivi muitas empresas dentro delas além da minha. Sim, e você viu que o TI era só o começo, era só a ponta que eles enxergavam. Exatamente. Mas existia toda uma bagunça organizacional. Exatamente. Ninguém informatiza a bagunça, isso é uma outra dica. Ninguém informatiza a bagunça. Grava aí, ninguém informatiza a bagunça. É que é padronizar o que não é padrão, exatamente. Né? É o jeitinho que virou padrão. Não, padronizou o jeitinho. Não, isso não funciona. A informática, os sistemas de gestão, de automação são incríveis, desde que você saiba usá-los. Sim. Desde que você tenha processos para que você possa usar. Tem processo, tem mente por trás, tem, enfim. É isso aí. E aí hoje está caminhando. Como é que estão as coisas hoje? Hoje é a história que eu comecei lá. Hoje eu sou líder de inovação do Instituto, que é o Instituto CT Smart, que é um instituto que eu venho dedicando parte do meu tempo. É um instituto
é uma ONG, né? É um instituto sem fins lucrativos, mas que a gente vem fazendo projetos aí. Bacana. Já tem uma parceria com Portugal, que bacana, algumas coisas bem bacanas acontecendo. E a EMECF Educação Empreendedora hoje é credenciada do Sebrae. Excelente. Nós temos aí um projeto com a rede estadual de educação, com várias escolas também, com relação ao empreendedorismo, ao fomento da ideia empreendedora. Então tem espaço para empreendedor ainda, não tem? Sempre vai ter, né? Você acredita que o futuro de uma nação passa pelo empreendedorismo, Márcio? Acredito. Primeira resposta. Segunda resposta, é muito importante a gente entender o que é ser empreendedor. Então para você, vai lá, define na sua concepção o que é um empreendedor. Bom, definir, eu não gosto muito de definições não, mas eu vou falar a minha. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, se você está me ouvindo, não acredite em mim. Maluco? Não acredite em mim. Por quê? Porque essa é a minha história. É o meu jeito de ver as coisas. O seu jeito provavelmente vai ser diferente do meu. E não tem problema, o seu jeito é o melhor jeito. Então, a minha definição de empreendedor, para mim, é aquele que é capaz de contar e escrever a sua própria história. Realizar os seus sonhos. Fazer acontecer a sua vida do jeito que ele deseja. Então eu não preciso ser empresário para ser empreendedor. Eu não preciso ter um negócio, Marcos, para ser empreendedor. Eu posso ser empreendedor, o intraempreendedor, existe inclusive uma definição mundial para isso, que é o intraempreendedorismo, que ele dentro do próprio da escola, dentro da empresa que ele atua, ele modifica a empresa, ele faz as coisas acontecerem, porque ele tem as características, os comportamentos empreendedores necessários para fazer isso. Então, espaço para o empreendedor sempre vai existir, porque o empreendedor ele é o protagonista da própria vida. Ele é o dono da própria história. Ele faz a diferença dele mesmo. Se você conquistar os comportamentos empreendedores, esses mesmos que o Sebrae divulga, que a ONU divulga, muita coisa vai mudar na sua vida. Agora, diferente se você me perguntasse, vale a pena ser empresário? Se você for só empresário, eu te diria agora, não. Então vamos fazer uma separação, essa é uma dica também para você, se atenda no que foi falado, você entender. Empresário e empreendedor, um fala de perfil, que é o empreendedor, fala de comportamento, o empresário fala de uma condição jurídica, de uma condição teoricamente monetária, uma condição. Aqui fala de comportamento, aqui fala de condição. Então você sugere na sua concepção que se você for para ser empresário, mas não for empreendedor, for ser só empresário, é melhor que não. O que eu te digo é empresário sem preparação, sem estudo, sem investimento em autoeducação. Sabe o que acontece com o empresário hoje? Ele não quer gastar 1 minuto com aprender nada. Ele acha que ele vai ganhar dinheiro. E aí ele perde dinheiro. É a verdade. Ele não investe. Não dá para você ser empresário sem você investir em autoeducação. Eu conversei com o Marcos no outro dia, a gente estava conversando, um bate-papo. Eu investi no ano de 2000, nós estamos em 2018, metade de 2018. Da metade de 2017 para a metade de 2018, eu investi mais de R$40 mil na minha educação. Sim. Na minha educação, na minha formação, em treinamentos de coaching, em treinamentos os mais diversos. Mas o empresário de hoje, ele não quer fazer isso, ele não quer sair para assistir uma palestra gratuita com um cara que está fazendo tudo dar ser sucesso. Pessoas que botam a mão e fazem virar ouro. E o empresário não quer nem assistir esse cara falar. É verdade. Infelizmente, a gente que trabalha com desenvolvimento pessoal, a gente sabe que isso é verdade mesmo. Então, assim, imagina você gastar dinheiro para estudar algo, para saber como fazer, né? Então, os empresários alguns que deram certo, pelo menos eles tiveram a noção, não, eu preciso, antes de montar meu negócio, eu preciso montar um estudo de viabilidade técnica e comercial do meu negócio, para ver se ele vai funcionar. Esse tem uma boa chance de dar certo, porque ele já tem o primeiro comportamento, que é buscar informações, saber se o negócio pode dar certo. Ele sabe, ele tem consciência que ele não consegue sozinho, que ele não sabe se aquilo vai funcionar ou não, e aí ele busca fora. Esse já tem uma chance maior de dar certo. Mas você imagina uma pessoa que simplesmente tem um dinheiro na mão, teve uma indenização, alguma coisa, e começa o negócio sem nenhum preparo. Aí sim eu falo de crise. Na crise que está acontecendo hoje, realmente existe uma crise, mas
Aí o cara entra no mercado desse jeito. Qual é a maior possibilidade? Vai fechar. Sim. E as estatísticas comprovam isso. Sim, é o despreparo, né? E é uma característica aí. Infelizmente a gente está chegando aí, estourando o nosso tempo limite. O Márcio tem muito conteúdo aí para dar. Eu acho que a gente vai para uma parte 2, uma parte B, um outro episódio, quem sabe aí um podcast, além da entrevista, um bate-papo. Vão surgir, eu acredito que através do conteúdo que o Márcio tem, grandes parcerias. Eu quero dizer que Carreiras e Negócios está aberto a parcerias, tá? As portas estão abertas para a gente desenvolver coisas juntos. Você é um cara que eu tenho acompanhado, percebido que tem se doado para a sociedade. Falou aí até de projetos sociais, isso é muito bom, isso é favorável, é entregar aquilo que você um dia recebeu ou buscou sozinho, mas devolver para a sociedade. Então conte conosco. Eu tenho certeza que a gente vai para o passo 2, mas antes de ir para o passo 2, para o segundo programa, para o bate-papo entrevista, tem muita coisa de conteúdo para o Márcio dar, para a gente encerrar, quem sabe, esse primeiro encontro. Eu quero saber o seguinte, você só pode dar uma dica, Márcio, só tem 3 segundos para dar uma dica para um jovem, para alguém que está hoje pensando em empreender. O que é que você falaria? Seja lá o que você for fazer, se prepare, invista em você, se eduque. Procure os treinamentos, procure informação, procure o Sebrae, procure a instituição que for, procure Carreiras de Negócios, procure a médica, empreendedora, mas se desenvolva. Se desenvolva. Então o melhor ativo, o maior ativo e o ativo mais importante é você. Então olha para dentro de você. 3 segundos. Tinha muita dica, Márcio? Obrigado, Márcio Sebela. Você não respondeu, eu vou deixar para o outro, porque é diretor de sorriso, ok? Vamos encerrar aqui que eu já pego o gancho para um outro programa, outra participação, e pode ser uma entrevista, pode ser um bate-papo entre empreendedores e consultores. Eu vou abrir, prometo para você, perguntando para ele por que diretor de sorriso. Se for o programa Carreiras e Negócios, você que nos acompanha no YouTube ou na nossa fanpage, ou você, quem sabe, que está através do nosso podcast no iTunes, lá na loja da Apple aí, nos acompanhando, nos ouvindo. É um prazer ter você aqui, a sua audiência. Carreiras e Negócios.